Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Memórias de um Suicida, projeto Ivone Pereira. Vamos juntos mergulhar no maravilhoso estudo desta obra que nos fala muito sobre a valorização da vida, mediunidade, a reencarnação, processo reencarnatório e também todas as questões que nós possamos aqui estar refletindo sobre isso e sobre o Esperanto, certo? Vamos lá então. Capítulo número 2, segunda parte, os réprobos. Senti-me enregelar de frio, tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo se me apegavam ao corpo, provocou-me inavaliável mal-estar. Faltava-me, ademais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo de sintomas dilacerantes. Odores fétidos e nauseabundos, todavia, revoltavam-me brutalmente o olfato. Dor aguda, violenta, enlouquecedora, arremeteu-se instantaneamente sobre meu corpo por inteiro, localizando-se particularmente no cérebro e iniciando-se no aparelho auditivo. Presa de convulsões indescritíveis de dor física, levei a destra ao ouvido direito, o sangue corria do orifício causado pelo projétil da arma de fogo, de que me servira para o suicídio, e manchou-me as mãos, as vestes, o corpo. Eu nada enxergava, porém, convém recordar que meu suicídio derivou-se da revolta por me encontrar cego, expiação que considerei superior às minhas forças, injusta punição da natureza aos meus olhos necessitados de ver, para que me fosse dado obter pelo trabalho subsistência honrada e altiva. Sentia-me, pois, ainda cego, e para o cúmulo do meu estado de desorientação, encontrava-me ferido. Tão somente ferido e não morto, porque a vida continuava em mim como antes do suicídio. Passei a reunir ideias, malgrado meu. Revi minha vida em retrospecto até a infância. E sem mesmo omitir o drama do último ato, programação extra sob minha inteira responsabilidade. Senti-me vivo, averiguei, consequentemente, que o ferimento que em mim mesmo fizera, tentando matar-me, fora insuficiente, aumentando assim os já tão grandes sofrimentos que desde longo tempo me vinham perseguindo a existência. Supus-me preso a um leito de hospital ou em minha própria casa. Todavia, a impossibilidade de reconhecer o local, pois nada havia, os incômodos que me afligiam, a solidão que me rodeava, entravam a me angustiar profundamente, enquanto lúgubres pressentimentos me avisavam de que acontecimentos irremediáveis se haviam confirmado. Bradei por meus familiares, por amigos que eu conhecia, afeiçoados bastante para me acompanharem em momentos críticos. O mais surpreendente silêncio continuou, enervando-me. Indaguei mal-humorado por enfermeiros, por médicos que possivelmente me atenderiam, dado que não me encontrasse em minha residência, e sim retido em algum hospital, por serviçais, criados, fosse quem fosse, que me obsequiar pudessem, abrindo as janelas do aposento, onde me supunha recolhido, a fim de que correntes de ar purificado me reconfortassem os pulmões, que me favorecessem coberturas quentes, acendessem a lareira para amenizar a gelidez que me entorpecia os membros, providenciando bálsamo às dores que me supliciavam o organismo, e alimento e água, porque eu tinha fome e tinha sede. Com espanto, em vez das respostas amistosas, porque tanto suspirava, o que minha audição distinguiu, passadas algumas horas, foi o vozerio ensurdecedor, que, indeciso e longínquo a princípio,
como a destacar-se de um pesadelo, definiu-se gradativamente até positivar-se em pormenores concludentes. Era um coro sinistro de muitas vozes confundidas em atropelos desnorteadas, como aconteceria numa assembleia de loucos. No entanto, estas vozes não falavam entre si, não conversavam, blasfemavam, queixavam-se de múltiplas desventuras, lamentavam-se, reclamavam, uivavam, gritavam enfurecidas, gemiam, estertoravam, choravam desoladoramente, derramando pranto hediondo em tono de desesperação, com quem as particularizava. Suplicavam raivosa socorro e compaixão. Aterrado, senti que estranhos empuxões, como arrepios irresistíveis, transmitiam-me influenciações abomináveis, provindas desse todo que se revelava pela audição, estabelecendo corrente similar entre meu ser superexcitado e aqueles cujos vozerio eu distinguia. Esse coro isócrono, rigorosamente observado e medido em seus intervalos, infundiu-me tão grande terror que, reunindo todas as forças de que poderia o meu espírito dispor em tão molesta situação, movimentei-me no intuito de afastar-me de onde me encontrava para local em que não mais o ouvisse. Tateando nas trevas, tentei caminhar, mas discernia que raízes vigorosas plantavam-me naquele lugar úmido e gelado em que me deparava. Não podia desapegar-me. Sim, eram cadeias pesadas que me escravizavam, raízes cheias de seiva que me atingiam grilhetado naquele extraordinário leito por mim desconhecido, impossibilitando-me o desejo impossibilitando-me o desejado afastamento. Aliás, como fugir se estava ferido, desfazendo-me em hemorragias internas, manchadas as vestes de sangue e cego, positivamente cego. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, nós podemos perceber aqui, através da narrativa de Camilo, que ele ainda não se dava conta do que havia acontecido. Ele sentia todas as sensações físicas, porque a sua mente, o seu campo mental, porque a sede do pensamento se encontra no espírito, ainda sentia-se ligada ao corpo físico. Então ele sentia muito frio, porque o corpo estava lá no túmulo, enrijecido e frio. Ele sentia frio, ele sentia o mau cheiro, porque o corpo estava se decompondo, ele sentia os vermes, decompondo, comendo este corpo físico. E tudo isto ele narrava nesta loucura em que ele vivia atormentado. Como ele havia desferido um tiro contra o seu ouvido direito, ele prendeu também o seu pensamento, cristalizou no seu pensamento esta última imagem. E ele sentia constantemente este último momento como um disco arranhado, que repete incessantemente aquela estrofe cantada. E ele botava a mão, colocava a mão, sentia o sangue escorrendo, sentia a dor, sentia todo o ferimento, ele via as suas vestes, que o seu pensamento plasmava, porque o seu pensamento se prendeu a este último momento, ainda todas elas ensanguentadas. Ele se via neste sofrimento o tempo inteiro, rodeado por outras criaturas ali, outros seres, outros irmãos, que ele dizia outras criaturas, ele entendia desta forma, melhor dizendo, e estavam neste mesmo estado de desespero e de dor.
gritava, chamava, buscava auxílio de pessoas como se elas tivessem ali a obrigação de servi-lo. E nem mesmo ouvir elas poderiam ouvi-lo, pois elas estavam encarnadas e ele desencarnado. Assim, nós podemos perceber que todo este drama foi motivado pela sua vergonha, pelo seu orgulho em admitir que estava completamente cego e que dependia para a locomoção, para seu entendimento e sua situação no mundo, que adaptar-se e precisava de ajuda dos outros. Para não reconhecer isto, para não demonstrar às outras pessoas e que ninguém soubesse que o grande escritor português então estava cego, ele desferiu um tiro contra o seu ouvido, acabou com a existência física deste corpo, porém, agora encontrava-se enlouquecendo nesta nova realidade, pois não compreendia a questão de sentir-se tão vivo quanto e num sofrimento contínuo, numa dor incessante, em que o sangue não extinguia-se, em que a dor não parava e que as sensações físicas eram cada vez mais enlouquecedoras. Este é o momento, um dos momentos mais enlouquecedores que Camilo estará passando. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. Valorize a vida, você é muito importante para Deus. Não desista de viver, não desista de acreditar. Se você precisa de ajuda, busque o CVV, busque toda e qualquer instituição religiosa, seja qual for a sua religião. Escreva para nós, amigos de nosso lar@gmail.com, ou deixe seus comentários. Estaremos juntos orando por você. Você não está só. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você. youtube.com/amigos de nosso lar. Clique no sininho, dê seu like, comente os vídeos e me ajude a divulgar este canal de luz. Até a próxima.